a minha ideia é ouvir de você um pouco sobre missão, sobre família, sobre educação de filhos, porque o pessoal só fala com você sobre missão. Mas eu tenho aprendido tanto com você, velho, velho de mano, não de velho de idade, Claro, que eu, claro. Não, que pode eu, falar. que eu queria dividir com você, então, essas perguntas e para o pessoal também poder ouvir um pouco. Então, a primeira coisa, assim, que é a pergunta que todo mundo faz para você, né? O que te levou a morar com gente excluída, marginalizada? Foi compaixão? Foi consciência de missão? Foi ambos? Porque, para Não, quem não eu acho sabe, você que é gente marginalizada. é, eu antigamente tinha uma ideia que é uma vocação para todo mundo. Porque se nós formos olhar na Bíblia direito, né, e fazer uma história, né, bíblica sobre morar com pessoas, Deus nunca quis uma casa privada para ninguém, né? Porque a gente pode perceber lá no Éden. Deus colocou Adão e Eva e falou: ó, se multipliquem aí, né? E não falou para eles, ó, tenham casas, construam casas. É claro que a sociedade foi mudando, mas a gente pode ver em Adão essa ordem de morar com gente, e depois a gente vê Moisés também morando com muita gente, né? No deserto, sem sabia que tinha que chegar na Terra Prometida, mas ele morava com uma multidão, né? Jesus, quando veio à Terra, chamou 12 para morar com ele, sem casa, sem nada, né? E João, quando chega no final da Bíblia, ele vai falar quem são esses, né? De vestes brancas, né? E na verdade, o anjo vai falar: esses são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, onde eles vão morar? Numa mansão? Não, eles vão morar na Nova Jerusalém, né? E que não é uma mansão para cada um, como o pessoal pensa, né? É uma mansão para todo mundo. Porque como que uma cidade de 144 côvados cúbicos vai caber uma multidão? Só se tiver uma casa para todo mundo, só. Não dá para fazer uma mansão para todo mundo, né? Então, biblicamente, existe possibilidade de que nós fomos feitos seres relacionais e não seres privados, né? E que nós temos que nos relacionar com todas as pessoas. E é lógico que a sociedade, ela classifica, né? Na verdade, as ciências classificam os grupos para poder ser estudados, né? Então, as categorias começam a existir a partir do momento que eu tenho uma ciência que quer estudar aquela categoria. Então, eu tenho que categorizar para poder limitar e estudar. Mas, biblicamente, todos nós somos iguais, e por sermos iguais, nós deveríamos de repartir o mundo de formas iguais, os terrenos de formas iguais, né? Mas é devido a um entendimento de um Deus soberano, sem amor, na verdade, que eles transcendem a ideia que eles são filhos de Deus. Então, se ele é soberano, eu também sou. Então, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, vai estar acima do certo, do errado, do bem e do mal, né? Eu que determino as leis. Então, aonde eu for e aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ser meu. E isso criou-se as divisões geográficas, os países ricos e pobres, né? E essas coisas todas, né? De uma interpretação errônea do poder e da soberania de Deus. Mas, assim, eu acredito que hoje, né, pensando hoje, eu e minha esposa, Silvia, nós fomos chamados para morar com as pessoas e dar uma oportunidade delas experimentarem o Evangelho e nós também experimentarmos o Evangelho através da vida delas.
Porque, na verdade, quando a gente começou a morar, nós pensamos que nós íamos abençoar as pessoas com a forma da nossa vida. E aí nós percebemos que nós tínhamos muito para aprender morando com pessoas. Porque aí eu aprendi que eu era egoísta, que eu era pensava só em mim mesmo, eu queria tudo para mim, né? A minha esposa também. Só depois de um tempo que nós fomos perceber que nós poderíamos ter tudo em comum. Então, eu acho que tanto nós evangelizamos as pessoas, como nós somos evangelizados por elas, né? Dentro da nossa casa, que a gente está sempre aprendendo. Mas foi um chamado específico de Deus para a nossa vida e a gente agradece a Deus por isso, né? Então, é mais uma vocação mesmo, né? Do que outra coisa. Então, é isso. Tá. Uma coisa que eu também queria perguntar para você, ou pedir que você desse uma palavra assim a respeito, que é o seguinte, que conhecendo você e a Silvia, a gente vê que você, a Silvia e o pessoal que está na missão busca, através de mostrar Jesus para as pessoas, vocês buscam não só a salvação da alma das pessoas, mas também a restauração daquilo que Deus criou essas pessoas para serem, né? Tornar as pessoas aquilo que Deus criou para que elas fossem. E também eu percebo assim o cuidado de vocês em também amenizar a dor da alma dessas pessoas, né? De trazer alívio para elas. Só que nessa caminhada vocês também têm dores na alma. Vocês também passam por tribulações, né? Perdão por tocar nesse assunto, mas vocês passaram por um rombo na alma que eu não sei como eu reagiria a isso. Então, que palavra que você pode deixar, sei lá, para o pessoal que, devido às dores da alma, ao sofrimento e tal, pensa ou em desistir da vocação, ou em desistir do evangelho, em desistir das pessoas ou da própria vida? Porque vocês passaram por essa experiência e continuaram, né? Mas assim, o que eu tenho para dizer é assim, a religião, ela encaixota, ou ela nos coloca dentro de um padrão, que o evangelho não dá padrão, né? Tem exigências, mas não um padrão, né? E nós, por sermos cristãos já há muito tempo, nós aprendemos que Deus ele é soberano, que se nós orarmos, ele vai nos atender, isso todo mundo fala que é bíblico, e que Deus vai estar com a gente, guardando o nosso filho, guardando a nossa frente, a nossa saída. 1.000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser abalado. Então você vai assumindo essas promessas como verdade, sem avaliar que Deus nos colocou no mundo, não como uma redoma de vidro, né? Deus nos colocou no mundo para nós sermos testemunhas dele. E testemunha não significa só você falar sobre ele, porque quando se traduz testemunha é muito reduzido. Teria que ser traduzido por mártir, né? Porque essa é a palavra mais certa para testemunho. Sofrer pelo evangelho. Mas o evangelho que está se propondo já há muitos anos é um evangelho de pare de sofrer. Venha como está e continue sendo o que você é. Então, essa situação faz com que a gente entre em algo que não é o evangelho. E quando nós sofremos algum abalo, nós pensamos em desistir, porque não é esse Deus que eu quero. Então, Deus ele nos escolheu para abençoar as pessoas através do sofrimento, e não através das coisas materiais que nós podemos ter ou adquirir. Nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. Então, quando eu sofri com a morte do Estevão, eu também pensei em desistir, eu pensei em deixar o ministério,
falei com Deus, briguei com ele, xinguei ele de tudo quanto era nome, perguntei para ele por quê, e tanto é padronizado, porque tem pessoas que falam, não pergunte por quê, pergunta para quê. Não, que é isso? Isso é imbecilidade, você tem que perguntar por quê. Você tem que chorar a dor, né? As pessoas vieram até a minha casa para falar assim, quem sabe ele ia se desviar e por isso Deus tirou antes ele de se desviar. Eu tive que ficar vacinando a minha esposa de todas as informações, não que fizeram por querer fazer, fizeram com intenção de consolar, mas por serem religiosos não percebem que a dor da perda de um filho é a pior dor que tem. Depois eu fui pesquisar e percebi também que quando um filho morre, 80% dos casais eles se separam, porque um coloca a culpa no outro. Então, é um trauma assim, quase insuportável. Mas por que nós passamos por isso? Porque tivemos experiências de amor, tivemos experiência das pessoas entenderem a nossa dor, de estarem do nosso lado, mesmo sem questionar nada, apesar de eu ter muito questionamento, né, em relação à morte do meu filho, as pessoas que estavam do nosso lado estavam para chorar com a gente, estavam para nos abraçar na hora da dor, né? Então, eu morando com pessoas, eu fui consolado, né? E mesmo com questionamentos fortes, né? Porque eu olhava para a mesa e todos que sentavam ao redor da mesa eram pessoas que a família não queria cuidar mais. Eu que queria cuidar do meu filho, eu não podia cuidar porque Deus levou, né? Então, essas coisas, quando eu sentava na mesa, me doía muito, porque eu falava, Deus, essas pessoas, a família não queria cuidar, e eu tenho que cuidar. E o filho que eu queria cuidar, não posso cuidar. Então, essas perguntas todas, né, que eu tive, aonde você está na hora da dor, quem é você que faz com que seu filho sofra? Parece que você deu uma corda no mundo e abandonou a gente aqui. Agora nós temos que se virar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, né? Mas aí eu percebi, diante de tudo, né, que por mais que eu gostaria de ter o meu filho do meu lado hoje, né, eu sei que ele está no melhor lugar, né? E Deus, ele ama tanto o Estevão, ou amou tanto o Estevão, que o mundo não foi digno dele. E por isso Deus o levou. E eu não entendo ainda por que ele levou. Mas o que eu sei é que um dia eu vou encontrá-lo. Então essa coisa me faz ainda mais fraco, me faz ser frágil, porque são coisas que me doem dentro, mas eu posso entender melhor quando uma pessoa morre, quando uma família entra em luto. Eu posso chorar junto, eu posso dizer a ela, você pode chorar. Porque tem pessoas que no velório dizem, não chora não, ele está num bom lugar, não, tem que chorar. Eu posso dizer para ela, não, você pode perguntar por quê. Não entra nessa, né? Porque vai falhar a sua vida, não tem resposta. Mas você pode perguntar por quê, né? Eu até hoje pergunto por quê, mas isso me tornou mais humano, né? Eu era muito religioso, quadrado, ou dentro de uma caixinha, que eu achava que ali era a verdade. Me fez pensar outras coisas, me tornou mais sensível à dor do outro, me fez com que eu pudesse entender melhor a vida do outro. E eu sei que Deus, com isso, me ajudou a ser melhor, né? A ser mais humano. Boa. E mais
mais amável. Com as Te amo, Paulo. limitações dos outros. Te amo, mano. Você e a Silvia são um exemplo para mim e para a Tássia, de verdade. Que Deus te abençoe. Cara, vamos falar um pouco sobre criação de filho, né, meu? Eu já vi aí na outra live que a Maressa amanhã faz 18, né? É, Então amanhã a gente tá falando bem para ela. Então é o é, seguinte, cara, falar um pouco sobre criação de filho. Então você tem a Maressa, que vai fazer 18 amanhã, que vive na missão, que é uma bailarina massa, é, já foi até para Nova York dançar, é, e Deus tem aberto algumas portas para ela. Eu soube também dessa outra possibilidade de também sair para servir e tudo mais. E aí você tem a Fernanda, cara, que o dia que ela foi falar naquele evento lá na comunidade, quando eu estava lá, pô, aham, ela arrebentou, cara. E depois eu falei, Paulão, a Fernanda mandou super bem. Eu falei, puxou pro pai, né? Você todo mala, é, puxou pro pai. A Fernanda é massa, ela é uma coluna aí na Missão é, Sal, né? O trabalho com as crianças. O casamento dela foi lindo, cara. Foi sim, lindo. E aí, sim, no casamento dela, depois teve aquela homenagem e tal, sobre o seu tempo é, de trabalho com a Silvia. E aí eu vi é, o vídeo também do Giovanni, que eu não conhecia. Eu só sim, conheço pessoalmente a Fê e a Maressa. é, E aí o Giovanni começou a falar no vídeo lá, cara. Eu falei, meu, eu vou surtar de chorar aqui, cara. E aí eu voltei pra casa em crise, mano. Eu falei, meu, como pode o moleque ser desse jeito? E aí o é, Giovanni é o cara que está casado, fazendo medicina fora do país para servir o próximo. E aí, é, assim, você e a Silvia resolveram viver uma vida louca, né? é. Para Vocês são alguns é loucos, né? louca, para mim é normal. Então, é uma vida louca, é uma vida É, sem grana, e os é, filhos de vocês estão onde qualquer um queria que seus filhos estivessem. é E às verdade. vezes a gente, para proporcionar isso para os nossos filhos, acaba sufocando a relação e tal. E assim, É, vocês, como vida louca e sem recurso, tem esse cenário da criação dos seus filhos. Você sim, deve isso ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Por quê? Talvez sem a pretensão, você levou os seus filhos para onde qualquer pai gostaria que seus filhos estivessem. é, Você quer comentar um pouco sobre criação de filho? Ou dos seus filhos, sim, do Estevão, do G, da Feca, da Maressa? é. Quando nós começamos a morar com pessoas, né? Eu e a Silvia, nós decidimos que os nossos filhos seriam os termômetros para que a gente possa continuar o ministério. Ainda hoje, nós conversamos sobre esses termômetros, porque a gente sempre tem que estar olhando para o termômetro para saber se nós estamos no caminho certo, né? Então, quando nós começamos a morar com as pessoas, nós percebemos que nós escolhemos o termômetro errado, porque a criança, ela se adequa e se adapta muito rápido a toda a realidade que ela está vivendo. Os adultos têm dificuldade de se adaptar à realidade. E aí, quando nós fomos para casa e nós começamos a perceber que os problemas iam ser maiores para nós do que para os nossos filhos, nós percebemos uma outra coisa também, que diante da realidade social que nós vivemos hoje, qual é a realidade social de uma família ou daqueles que querem criar filhos? É protegê-los o máximo de todo e qualquer sofrimento e de toda e qualquer adversidade, né? Então essa é a intenção nossa. Por isso que os nossos filhos precisam ter um quarto só para eles, ele precisa ter uma televisão só para ele precisa ter o celular dele, ele precisa ter o computador dele no quarto, né? E nós percebemos que essa adversidade que nós estávamos passando era benéfica para os nossos filhos. Não ter nada disso, de ter que estar na mesa, de ter que dividir o pedaço de pão, de ter que passar manteiga no pão do outro que ele ia comer um outro pedaço,
de dividir a linguiça em 29 pedaços e, às vezes, está com vontade de comer mais um e não pode. E também outra, nós levamos os nossos filhos sempre ao extremo, sem muito saber do que poderia acontecer, né? Porque a gente levava tanto o Gi como o Estevão, pequenininhos, para Cracolândia. Então, era uma loucura. Era prostituta entrando, travesti entrando, drogado, né? Bandido, assassino, e eles lá. Então, depois, quando eles foram crescendo, nós fomos percebendo que para você educar o seu filho, você tem que levar eles, para mim, né? Você não pode protegê-los tanto, mas você tem que mostrar a realidade nua e crua, a realidade como ela é. E falar, tá vendo? Ó, tá ali, ó, tá passando dificuldades, problemas. Por que que ele está fazendo isso? E desde pequeno eles foram vendo o sofrimento humano. E quanto mais eles viam o sofrimento humano, mais próximo de nós eles ficavam, porque o modelo passou a ser a gente. Por quê? Porque nós estávamos socorrendo as pessoas que estavam passando por problemas do sofrimento. E isso fez com que toda a realidade deles mudasse, né? Tanto é que tanto a Maressa, o Giovanni, o Estevão, a Fernanda, são hiper-humanos, hipersensíveis ao sofrimento, né? Uma das investidas da Maressa, ela estava indo para a escola junto com a Silvia, com um cobertor, que ela sempre ia junto com a mãe no carro, e ela viu um rapaz todo encolhido na rua, e era o cobertor que ela mais gostava, porque era cor-de-rosa. Ela pediu para a mãe dar a volta no quarteirão, parou o carro, ela abriu, cobriu o rapaz e falou, agora a gente pode ir embora. Né? Então, qual é o motivo dessas coisas? É que nós não escondemos a realidade social ao qual o Brasil ou a região mora, ou as pessoas estão vivendo. Então, esconder a realidade social dos filhos ou protegê-los demais só piora a relação, porque quanto mais eles estão abertos para toda a desgraça humana, mais próximo dos pais eles ficam. Mas a gente sempre pensa o inverso, porque a gente precisa dar tudo para os nossos filhos para que eles possam estar perto de nós. Não, não é verdade. O que eles precisam é das relações. E precisam conhecer a tragédia humana. E isso que faz com que eles venham para próximo da gente e queiram copiar a nossa vida. Né? Então, a gente agradeceu a Deus porque a gente tem visto essas mudanças acontecerem na vida dos nossos filhos, porque eles estão expostos, né, a tudo. Então, Deus tem nos ajudado a educar os filhos dessa forma. Né? As pessoas podem pensar assim, mas é uma loucura o que ele está fazendo. Não, eu estou mostrando a realidade só. É claro que vou proteger meu filho, mas eu não posso protegê-lo de tudo, porque o mundo está aí oferecendo tudo. E se nós privarmos os nossos filhos dentro do quarto deles, eles serão o que as mídias querem que eles sejam. Mas quando nós mostramos a realidade, eles vão ser aquilo que nós propomos para eles. É diferente, né? Diferente. E aí nós temos várias dificuldades, né? Porque se o filho está ali encapsulado no quarto, ele não tem relação com a família, ele vai aprender da mídia o que a família deveria de ensinar inversamente, né? Ele vai não ter relações internas e ele vai procurar relações externas, é o que está acontecendo, né? Então, o que a gente pode fazer é mostrar a realidade. Isso é algo que nós aprendemos na caminhada, eu e a Silvia, né? Então, show, demais. Legal. O pessoal está comentando aí, pô, que exemplo e tal, mas essa era a ideia mesmo dessa live, era dividir um pouco
da sua experiência, de como, assim, como pessoal, a gente reparte aquilo que a gente gosta e o modo como você e a sua família são exemplo, eu queria repartir também. Fala um pouco sobre amizade agora, Paulo, porque é o seguinte, a gente falou sobre missão, sobre dores na alma, falou sobre criação de filhos, falou um pouco sobre amizade. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui à sua casa, né, eu estava beirando um novo quadro de depressão, de estresse, você lembra disso? Isso Aham. estava desagando aqui na minha casa e tal. E eu me lembro que quando eu cheguei lá na porta da sua casa, você falou, pode entrar que o portão é aberto. Tipo, É, como o cara não fecha a porta de casa. Quando eu me sentei à sua mesa, eu me lembro que você falou o seguinte para mim, falou, mano, fica à vontade, que eu quero ser seu amigo. E aí eu chorei durante 2 horas, e ali foi o nosso primeiro contato mais profundo, e isso foi um ponto de mudança, assim, Deus te usou muito, usou você, a Silvia, e peraí. pode chorar, não tem problema. Não, e assim, e desde que eu tinha perdido minha mãe, eu não tinha me sentido tão amado como aquela sexta-feira. Então, assim, eu tenho aprendido com você sobre amizade. Né? E você é um cara amigo, você é um cara leal. Uhum. E assim, não, eu não queria entrar em questões políticas assim, mas um exemplo de lealdade, de amizade que você deu foi quando o mundo evangélico estava execrando o Ariovaldo Ramos, Aham, que é um cara que contribuiu demais para a igreja brasileira, sem é um dúvida. cara, é um discípulo de Jesus e tal, Uhum. mas que por conta de algumas posições dele, o mundo evangélico, cristão, sei lá o quê, estava execrando o cara. E você É, foi um dos poucos caras que veio a público dizendo assim, olha, a despeito de qualquer situação, ele é meu amigo. é, Né? E aí eu sei que você também sofreu muito por isso, porque aí o pessoal começou a te chamar de um monte de coisa que você não é. é. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, falta ao púlpito evangélico um ensino maior sobre o amor ao próximo Uhum. e amar como Jesus amou, e esse amor que deságua em lealdade, em parceria. É. O que você acha disso? É. Tá faltando para o crente ser amigo de verdade? Na verdade, a religião, ela tem um padrão, o Alexandre, assim, enquanto você segue a minha cartilha, os meus dogmas, o espaço próprio, cultico, você é meu amigo. A partir do momento que você rompe com todas essas coisas, você já não é mais meu amigo, você é meu inimigo. Então, a religião, ela quer apagar toda a humanidade ou toda a estrutura da sua vida para que os outros não venham copiar o que você fez. Então, eles amaldiçoam você, eles destroem o seu caráter diante das pessoas, falando mal. Mas isso tudo está no DNA do protestantismo, né? Que é a divisão, que é a discussão, que é você rejeitar o outro porque você não está vivendo da mesma forma. Então, o protestantismo brasileiro tem muito disso, né? Enquanto uma pessoa está se destacando, os conservadores sempre vão falar mal para tentar destruir a imagem daquela pessoa. Então, diante dessa pequena situação que nós estamos vivendo hoje, você pode perceber que o Brasil está polarizado demais, né? Eu decidi tomar uma posição assim. Eu quero pastorear tanto os bolsonaristas como os petistas, mas assim, eu aprendi com a Nauzira do Nascimento. E eu quero cooperar, mas eu também não posso me calar diante das coisas que eu tenho percebido de errado desse presidente que nós temos hoje. Então, as pessoas vão falar mal de mim, mas aquilo que eu disse na outra live, sabe?
Jesus ensinou um modo de ser amigo. Ele não mudou a sua posição, mesmo quando as pessoas estavam contra a opinião dele. Então, a minha personalidade ou a minha forma de viver não pode, ou nem até a minha forma de falar, não pode mudar se a pessoa não é favorável a tudo aquilo que eu vivo ou penso. Então, as pessoas podem viver da forma que elas querem. Então, eu tenho que respeitar, tenho que continuar amando. É aquilo que Judas fez, né? Judas foi lá, deu um beijinho em Jesus, e Jesus falou para ele, ó, é com um beijo, meu amigo, que você me traz. Judas mudou de opinião, mas Jesus não. Jesus continuou sendo amigo desse cara, né? Jesus foi amigo de bandido, de prostitutas, de publicanos e pecadores. Por que nós não podemos ser amigos de publicanos e pecadores, né? E por isso, eu vi o Ari subindo no palanque com Lula. Talvez a interpretação que ele tenha é: eu posso ser amigo de pecador e publicano. Eu posso ser amigo de ladrão, mas não vou ser ladrão. Como aqui, eu posso ser amigo de ex-travestis e de travestis, mas eu não vou ser um travesti. Eu posso ser amigo de prostitutas e não ser um prostituto. Eu posso ser amigo de pessoas bandidas, assassinas, como nós fomos, né? E não ser um assassino, porque é isso que o Evangelho faz. Eu me aproximo das pessoas não para me sujar com as coisas que elas fazem, porque esse é o Evangelho. Eu me aproximo das pessoas para que elas possam se purificar e ser igual a mim, não eu ser igual a ela, né? Então, a amizade em si, que eu quero sempre prezar, é que a pessoa pode errar comigo e eu vou ter que continuar amando essa pessoa, mesmo que ela erre comigo, né? E essa é uma situação do Evangelho. A amizade, eu decido se eu quero ser amigo ou não, mas a partir do momento que eu decidi, eu vou ser para sempre, né? E assim, o que aconteceu com a Ari é que o protestantismo é assim. Talvez você viveu isso, talvez em menor escala, mas enquanto você está comigo, a sua história é maravilhosa. Você saiu de perto de mim, acabou sua história. As pessoas esquecem, elas deletam a história de uma construção que a pessoa cooperou com o Evangelho brasileiro. Então, as pessoas esquecem de tudo isso, né? Então, um pecado que a pessoa cometeu apaga todo o benefício que ela fez? Não pode, né? Um erro que ela cometeu quer dizer que eu tenho que destruir toda a história dessa pessoa? Também não pode acontecer assim. Por isso que eu continuo sendo amigo, porque por mais que eu não concorde com algumas posições do Ari, não quer dizer que eu não possa ser amigo dele, porque amigo é assim, eu não concordo com você nisso, você não concorda comigo, mas nós decidimos, essa razão ou essa opinião é menor do que a nossa amizade, do que o nosso amor. Então, essa situação faz com que a gente cada vez mais se distancie, porque eu sou de Paulo, o outro é de Apolo. Não, nós somos de Cristo, né? É essa situação que nós temos que viver hoje. Mas é muito complicado, porque as pessoas querem ouvir o que é mais fácil para ela. Rotular uma pessoa, né? E acabar com a vida dela é mais fácil do que olhar para o passado e falar: pô, esse cara ajudou, escreveu tanto, ajudou tantas igrejas. Eu sei de coisas do Ari, pô, que ele dava 80% do salário dele para missões. Pô. Qual de nós, né, em sã consciência, daria 80% do salário para missões? Isso ninguém fala, essa qualidade. Acabou por quê? Porque ele nem recebendo não está recebendo nada, então não tem mais como ajudar ninguém. Mas ele dividia, né? Tudo que ele tem é um apartamento na Zona Sul, longe pra caramba. Ele é um cara que podia estar morando, sei lá, num lugar muito melhor, ali
em Perdizes ou em outros lugares, né, mais centrais, mas ele decidiu viver na periferia. E nem o que ele recebeu, que ele poderia adquirir outras coisas, ele não adquiriu, ele continuou vivendo num apartamento de 55 metros quadrados. Então, é um cara que decidiu dar, doar. Eu não quero estar perto desse cara? Claro que eu quero estar. Ele dividiu tudo que tinha, né? Ele não levanta a voz para ninguém, entendeu? Ele não tem ofensa, ele não ofende ninguém, mesmo quando as pessoas estão ofendendo ele. Você já percebeu, você já viu isso? Ele ofendendo alguém que o ofendeu? Ele Não, aprendeu com ele Jesus, se cala. ele aprendeu com É Jesus, cara. dizer, Entendeu? Eu não, quando a pessoa vem e começa a falar mal de mim, eu já tive várias conversas com o Ari. Ari, os caras estão falando mal de nós, o que nós vamos fazer? Esses caras não, são irmãos, eles precisam entender, são irmãos. Essa era a ideia do cara, é meu irmão. Né? Até aprendi um jargão interessante, é irmão em potencial, uma hora ele vai ser irmão por completo, entendeu? Então, é um cara que sempre tem um pensamento de oportunizar a vida e não de destruir a vida de ninguém. Quando ele denuncia, ele não denuncia a vida da pessoa, ele denuncia o que ele está fazendo, né? As coisas erradas que as pessoas estão fazendo. E essa coisa só me deixa amigo desse cara. Eu não vou quebrar com ele ou dividir com ele. Eu tenho minhas diferenças, mas eu converso com ele, a gente tem coisas que nós não vamos caminhar juntos, mas o caráter dele, eu não posso falar nada. Então, a amizade é assim, eu posso ter coisas que eu não concorde, mas a sua vida vale mais do que a sua opinião, entendeu? Eu tenho que respeitar isso. Você é diferente de mim. Não posso exigir de você uma vida igual à minha. Isso não é ser amigo, entendeu? Ser amigo eu vou me aproximar. Eu sei que eu vou me ferir, eu sei que eu vou me frustrar, eu sei que às vezes as pessoas querem mostrar tanto de Jesus que acaba mostrando o diabo. A gente vai ter que... É verdade, porque isso acontece comigo. Eu quero tanto mostrar Jesus, eu quero tanto ser igual o meu mestre, ou ser igual ao nosso mestre, que muitas vezes eu falo, pô, que imbecil que eu sou, estou mostrando o diabo aqui, eu não posso, né? Então eu tenho que reconhecer, eu continuo sendo fraco, eu continuo tendo erros, equívocos, e todo mundo tem. Então a gente precisa viver junto, né? A irmandade é desse jeito. É isso. Deixar a religião de lado, o evangelho é mais importante. Boa, boa. Você já foi para jogo do Palmeiras com o Ari ou não? Que vocês dois são palmeirenses, né? Isso tem comum. Mas nós nunca fomos, viu? Eu também não sou muito chegado aí no campo de futebol. Até gostaria de ir no Aliança, né? Porque eu acho que quando eu vejo o Aliança assim, eu vejo assim, pô, essa construção é da hora, né, meu? Queria ir lá ver, porque eu gosto muito de espaços modernos, né? Eu gosto muito de coisa lá é bem legal. moderna, eu gosto muito de coisas assim futuristas, né? A Silvia é diferente, a Silvia gosta de coisa velha, de coisa caindo aos pedaços. Eu não, eu gosto de coisas futurísticas, eu gosto de tecnologia, eu gosto dessas coisas. Mas eu sempre penso, pô, eu queria ir um dia lá, mas aí eu penso no dinheiro que eu vou gastar lá, eu falo, pô, mas não posso, tenho que gastar em outro lugar, então eu não vou. Paulão, Prioridade outra. Você falou em deixar religião, e aí eu vi que essa semana você traçou um paralelo entre religião e o que Jesus desconstruiu, e aí você colocou os 5 pontos que definem a religião, o dia cultico, o espaço cultico, e como Jesus desconstruiu. Se você quiser dar uma palhinha para a gente sobre isso aí, para o pessoal também visualizar, porque é muito bacana o modo como você apresenta a desconstrução da religião feita por Jesus. Na verdade, Jesus é um cara que vem para colocar desordem na ordem, né? Essa é a verdade. O status quo ele vem para desfazer. E é claro que
a intenção é desconstrução para que possa construir algo novo, isso é fato. Então, a religião, se você estuda a religião, você vai perceber que todas as religiões são iguais. Todas elas têm um espaço cultico. Se você vê o protestantismo, ele tem o templo, né? A Igreja Católica tem um templo, o muçulmano tem um templo, o judaísmo tem um templo. Então, a religião ela se solidifica através dessa base do templo. Outra coisa que solidifica a religião é o sacerdócio. Então, toda religião tem um sacerdote. A religião protestante tem um sacerdote, a religião católica tem um sacerdote, o judaísmo tem um sacerdote, o muçulmano tem um sacerdote. Então, isso vai estruturando a religião. Toda religião tem um dia cultico, né? Então, o cristianismo tem uma vertente que é sábado, outra vertente que é domingo, mas são dias culticos, que ali você vai cultuar o seu Deus. Então, é um dia cultico. Toda religião tem um sacrifício, de alguma forma. Então, o protestantismo tem uma forma de sacrifício, o catolicismo tem outro, o judaísmo tem outro, o muçulmano tem outro. Então, todos têm um sacrifício, né? E todos têm um dogma a seguir e também ordens para seguir. Então, isso estabelece uma religião. O espírita, ele tem um sacerdote, ele tem um espaço cultico, ele tem as suas regras, ele tem seus dogmas. Se você não seguir os dogmas da sua religião, você não faz parte dela. Então, e Jesus veio destituir tudo isso. Porque Jesus ele vai pontuando o que estabelece uma religião. Ele diz para a mulher samaritana, porque a samaritana pergunta, onde eu devo adorar a Deus? Nesse templo lá em Jerusalém? Não, Jesus fala, não, em nenhum deles. Onde tiver o Espírito e a verdade, ali você deve adorar. Então, Jesus ele destitui o templo e amplia, né, o templo para o mundo. Tanto é que Jesus morre fora dos muros de Jerusalém, que é a cidade santa. Isso estabelece uma posição que o culto é em qualquer lugar. E também não é uma multidão. Onde 2 ou 3 estiver, ali eu vou estar. Então não é numa multidão, porque Jerusalém, nos dias culticos, né, tinha aquela multidão indo para o templo. Né? Então não existe isso. Onde tiver o Espírito e a verdade, e onde tiver 2 ou 3, ali eu vou estar. Ele não fala que lugar é, ele fala que é onde estiver. Então, em qualquer lugar eu posso adorar a Deus e posso cultuar a Deus. Então, ele amplia, ele destitui o privado e amplia para o público. Assim também ele faz com o sacerdócio. O sacerdócio, ele vai falar, não, vocês têm que entender que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. O que ele está falando? Acabou a função sacerdotal, eu não quero sacrifício. Né? Então, por isso que ele foi morto, porque ele falou que não queria sacrifício. O sacerdote entendeu assim, não, ele está tirando o meu lugar, porque o meu lugar é fazer sacrifício. Mas, na verdade, ele estava já enunciando o que Pedro vai falar, que todos nós somos sacerdotes. Então, ele destitui a função da pessoa sacerdotal, que se torna até mágica, e populariza para todos aqueles que se aproximarem dele. Por isso que lá em Hebreus vai dizer, através do meu sangue, todos têm autoridade para entrar no Santos dos Santos. Então, o santo já não é uma coisa mais sagrada, é uma coisa popular, que está todo mundo lá, sentado na mesa do Pai, entendeu? No colo do Pai, no pescoço do Pai, está todo mundo lá, né? Através do sangue de Jesus. Então, não tem essa situação de sacerdote, todos nós somos, né? Então, essa é uma situação. E o sacrifício também não existe mais, porque Jesus ele deixou claro, eu não quero sacrifício, né? O sacrifício foi ele, lá na cruz do Calvário. Então, é vicário, é só ele é o único sacerdote. E Paulo deixa muito claro, não existe outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Né? Então, o sacrifício também acabou. Né? Então, é algo que a gente precisa entender. Então, ele destituiu o único sacrifício
e ampliou esse sacrifício para todo mundo através do sangue de Jesus, né? O dia cultico, né? Como a gente fala, não, o domingo, você precisa vir no domingo na igreja, porque os pastores falam assim, pô, por que você não veio domingo? Por que não pergunta para a pessoa assim, pô, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Pô, fiquei com saudade de você, vamos nos encontrar no bar, ou então na padaria, ou na rua, onde você mora, vou lá comer uma comida com você, pô, né? O pastor ele vem perguntar, pô, por que você não veio domingo? Pô, vai se ferrar, domingo mesmo que eu dormi pra caramba, entendeu? Né? Eu cultuei na rua, fui entregar comida em algum lugar, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, o dia cultico, Jesus também destituiu, porque falaram, ele está trabalhando no sábado. Ele fala, pô, mas o meu pai trabalha todo dia e eu também trabalho. Isso significa o quê? Que ele destituiu um dia único para ampliar e popularizar para todo dia do ano, né? Então, são coisas que a gente vai vendo que o evangelho é totalmente diferente de uma religião. Ah, então você é contra o templo, você é contra o pastor, você é contra a reunião. Não, não sou contra. Se nós nos reunimos porque amamos e não porque temos uma obrigação, entendeu? Então, nós nos reunimos por afetividade, porque nós queremos estar junto daquela pessoa, porque nós sabemos que nós vamos aprender juntos, nós vamos dividir a vida, né? É isso que nos faz estarmos juntos, e não um dogma, e não um dia, e não um templo, e não um espaço, e não um sacrifício. Não, eu quero estar junto, eu quero viver junto, né? É essa a condição de viver o evangelho, né, meu? Não é a imposição de uma religião que vai me escravizar naquilo que ela acha que é verdade, né? A verdade vai além dessas coisas, né? Eu quero muito aprender com todas as pessoas que querem me ensinar, por isso que eu quero estar junto, né? Então, e ali eu posso ter o meu espaço cultico, porque eu posso ver, conversar, abraçar, ensinar, aprender. Esse é o espaço cultico, né? Não é Maravilha. um monólogo, né? É uma conversa, é um bate-papo, né? E aí a gente vai aprendendo com o outro. É essa parada, né? Eu não sou Maravilha, contra Paulo. essas coisas. Eu só sou contra a cristalização dessas situações, né? Não sou contra. Sim. Boa, Paulo, a gente tem mais 4 minutos aí. O Passou que que rápido, hein, eu... Alexandre? Foi, mano. Cara, eu tô muito feliz de dividir esse seu papo com esse pessoal que tá com a gente aqui, cara, Legal. de Eu verdade. também estou contente de É, falar com você. se É você sempre bom tiver falar. disponibilidade, cara, você sabe que você tem sido o meu pastor e o pastor da minha esposa, a Silvia, e vocês têm sido os nossos guias aí. Eu Mesmo a acho gente que a não podendo gente, estar perto agora. a gente tem que se pastorear, né, É, Alexandre? Eu acho que é isso. verdade. É. É, Paulo, então a gente tem mais 4 minutos aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre as demandas da Missão Sal, Salvação, Amor, Libertação, e como o pessoal pode contribuir com a missão, site, rede social, conta corrente, a gente pode mandar depois para as pessoas que pedirem, Claro, enfim, se claro. você puder falar um pouco da missão e de como o pessoal pode ajudar a missão agora. É. Então, assim, todo mundo sabe que o cotidiano da missão mudou, porque a pandemia fez com que a gente mudasse todo o cotidiano da missão, né? Mas nessa situação também fez com que a gente repensasse algumas coisas em relação a cooperar e lutar pela necessidade daqueles que a gente tem assistido no dia a dia. Então, o que nós pensamos em fazer é ampliar essa ajuda, né? Por isso que nós estamos hoje
tentando levantar muita alimentação para a gente distribuir para o máximo de pessoas que a gente conseguir que estão em vulnerabilidade. Como você sabe, você lê jornal, escuta jornal e tudo, você sabe que tem pessoas que ainda não receberam os R$ 600 de benefício, né? Principalmente as domésticas, principalmente o pessoal que trabalha de subemprego, e as dificuldades maiores deles, que nem nós estamos tentando dar cesta básica para a maioria das pessoas que nós conhecemos, até travesti, prostituta, pessoas da favela, gente de rua, essas coisas. Então, o que nós estamos vendo é também o gás, que nem não adianta nada a gente dar comida e não dar o gás para o cara que está faltando, né? Para que ele vai ganhar comida se ele não tem o bujão de gás, né? Então, a gente também está tentando levantar recursos para comprar o gás que está faltando para as famílias que precisam de gás, né? Então, é uma coisa que a gente está pedindo hoje, né? Além da alimentação. Nós fomos abençoados aí pela Igreja Casa da Rocha com 4 toneladas de comida. Só que essa 4 toneladas de comida é pouco diante da demanda que nós temos, porque a gente precisa ampliar essa coisa aqui em Santo André, ampliar a distribuição de alimentos em Santo André, não só em Santo André, São Bernardo, Mauá, e todas as pessoas que estão nos procurando para poder ajudar. Se a pessoa quiser comprar uma cesta básica, entregar ou mandar entregar para nós, já é bênção de Deus, nós vamos alcançar mais alguém. Então, nós temos Itaquá, que é miserável, pobre, né? Então, a gente está lutando para manter as pessoas vivas, essa é a verdade. Lutando pela vida, né? Amém. Falou. A vida é maior do que a economia. É isso. Então, a gente só tem alguns segundos, depois eu vou postar os links da Missão Sal, os endereços e tal, e eu posso mandar também conta corrente, se você quiser mandar uma oferta, ou então mandar lá para General Caravarro 280 a sua cesta básica, a sua contribuição. Tá chegando frio, roupa também, né, Paulo? Pode ver. E tal, tem muita criança também, enfim. A necessidade é grande e a gente vai tentar divulgar. E vocês podem mandar mensagens para nós aqui, por esse perfil, @eclesiabr, ou então do Paulo mesmo, para você se informar e poder contribuir com esse trabalho que ele tem feito lá. Paulo, obrigado, mano. Joia. Obrigado Foi pelo convite.